Olá, bom dia. É bom estar aqui nesta manhã. Eu também saúdo vocês com a graça, a paz e a verdade de Jesus. Líderes verdadeiros em tempos de mentira. Eu quero começar com o texto de 2 Coríntios 10, 3 a 5, que diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando pensamos em verdade, sabemos que Jesus é o caminho e a verdade. Ele se intitula ser a verdade, mas a verdade humana, ela nasce na nossa mente. E para vivermos num mundo de mentira, na política, na economia, nós não sabemos como as pessoas hoje na sociedade carregam princípios de verdade. Muitas vezes os sofismas, os pensamentos, eles são cauterizados, ou seja, a pessoa acha que está falando uma verdade, mas ela está embasada e pautada numa mentira. Então nós precisamos, como líderes, conhecer sim a verdade, Jesus, mas qual é a nossa verdade? Eu trouxe aqui 3 pensamentos de onde nascem verdades. Primeiro, nós temos as verdades ditas absolutas. São aquelas verdades que nós muitas vezes somos arraigados. E nestas verdades absolutas que muitas vezes aprendemos de pais, da família, elas são verdades com V minúsculo, sabe como? São verdades que nos colocaram e nós simplesmente abraçamos sem questionamento, sem relativizar. Verdades que podem abraçar uma mentira, ser uma fortaleza de uma mentira. Como? Se você fizer uma mentira, está tudo bem, alguém vai ficar bem, então não minta sobre você, sobre o seu estado de ânimo, uma verdade absoluta. Um segundo tipo de verdade é a verdade adquirida. São verdades que, na verdade, nós, muitas vezes, precisamos entender que elas são vivenciadas através de traumas. Às vezes, elas são vivenciadas e nos levam a uma incredulidade. São mentiras, na verdade, adquiridas por nós, por causa de situações e de impactos que tivemos. Aquela história, quando você se machuca e a sua mãe diz para você, não foi nada não, na verdade doeu. Houve uma dor, houve uma verdade, e ali você adquiriu como você supera isso. E um terceiro é a verdade genuína, então, são as recebidas do Espírito, um lugar onde nós encontramos vida e esperança. Então, primeiro como líder, eu preciso saber qual é a minha base de verdade. Eu tenho que pegar as verdades absolutas, as verdades que eu adquiri e colocar diante da verdade genuína do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a minha mente, a minha história, a minha vivência, os impactos que eu tive, elas formam uma impressão de verdade, mas quando eu coloco diante da verdade do Espírito Santo, ali elas são checadas. Bom, pensando espiritualmente, quem é o pai da mentira? Em João 8:44, Jesus vai dizer: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E ainda em 1 João 3, verso 10, o texto vai dizer: desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça, não procede de Deus e também não ama o seu irmão. Então, segundo pensamento aqui, além das minhas verdades adquiridas, basilares, que eu recebo na minha vida, eu preciso saber que eu tenho uma influência espiritual do pai da mentira, que quer corromper a mentira, quer tirar os princípios verdadeiros e me confundir e me contaminar. Então eu costumo pensar que mentira é uma questão de filiação
identificação e cauterização. Eu preciso saber quem é o meu pai. O meu pai é o pai da verdade. Eu não me identifico com a mentira em nenhum momento. Nós somos tentados o tempo todo para cedermos, principalmente nesse tempo de pressão que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos nos identificar com aquilo que é verdadeiro. E a nossa mente, que muitas vezes é cauterizada, só tem um movimento que pode quebrar fortalezas de mentira na mente de uma pessoa, e isto tem a ver com o poder sobrenatural do Espírito Santo, a renúncia, a confissão. Quando eu me coloco sujeito à mão do Senhor, então eu vejo fortalezas sendo quebradas na minha mente, meus olhos se abrem e eu olho essa situação e digo, uau, como eu pude pensar assim, como eu pude ver assim, a minha mente estava cauterizada. E pensando nesse ambiente que nós estamos vivendo, e você como líder, eu quero trazer 4 princípios pautados em Filipenses, capítulo 4, de 6 a 8, um texto que nós conhecemos. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com você. Então, para liderar com verdades recebidas a partir do Espírito Santo de Deus, não as que eu adquiri ou recebi na minha vida humana, nem as que o diabo sopra na minha mente, eu preciso. 4 princípios. Primeiro, você como líder, excelência no teu chamado. Você concorda comigo que uma disciplina, uma proatividade, uma submissão, um aprendizado, um planejamento tiram forças da ansiedade? Sabe, muitas vezes a gente mente por causa da ansiedade. Você como líder, às vezes, não se planejou para algo, não se organizou para algo, vem diante dos seus, numa reunião, e você não trouxe uma pauta, você ficou ansioso para dizer algo, e você acaba se enrolando e diz uma verdade, diz uma mentira pensando que é uma verdade. Mas quando eu tenho uma excelência no meu chamado, eu sei quem me chamou, eu me posiciono, eu sou disciplinado com a minha vida diária, seja ela no meu coração, com a minha família, no meu ministério, então eu roubo a ansiedade, eu tiro, na verdade, a ansiedade e impeço que ela me leve a mentir. Um segundo princípio para você ser um líder verdadeiro, uma intimidade sobrenatural com quem é a verdade. Você sabe que na Casa da Moeda, né, onde as moedas, onde o dinheiro é feito, existem especialistas que passam o seu tempo todo de trabalho verificando as notas verdadeiras. Eles olham, eles analisam. Por quê? Porque quando você está diante da verdade, quando surge uma mentira, você já se identifica, já acende um sinal, não é nem amarelo, é vermelho. Há uma mentira nesse lugar. Por quê? Porque você tem um convívio íntimo com a verdade. Então, relacione-se profundamente, como o texto diz, e a paz que excede a todo entendimento, isso é a verdade. Nós não encontramos a paz em Jesus, Ele é a paz. Então, quando eu sou um líder que me relaciono profundamente com aquele que é a verdade, a paz, quando uma mentira surge, ou uma inquietação no meu coração, então eu vou saber absorver, neutralizar e impedir que ela tome a minha mente e as minhas ações. Não minta para fazer a coisa certa e nem faça a coisa certa mentindo. A mentira, ela pode ser bem pequena, mas assim como uma sujidade num lugar extremamente limpo,
traz uma contaminação para o todo, assim você não pode nem barganhar, nem conversar com a mentira. Você precisa ter na sua mente a tranquilidade de saber quem você é em Deus, quem Deus é e aquilo que Ele testifica no seu coração. Vamos lá, o terceiro princípio: tenha uma autenticidade corajosa. É lindo porque o texto diz que nós devemos nos apegarmos em Jesus, porque vamos denunciar a mentira, vamos expor em confissão e receberemos cura. Aqui, na igreja da cidade, o nosso pai espiritual tem uma fala que, na verdade, para nós é uma arma. Sustente a verdade e ela te sustentará. Seja corajoso. A mentira, o preço da verdade dita é muito menor que o preço da mentira. Às vezes, você vai ficar assim, amarelo, você vai ficar sem graça, você vai dizer, puxa, não consegui fazer, ou eu não fiz dessa forma, mas isto é um ato de coragem para você na sua liderança. Às vezes, você vai ter que falar algo para o seu liderado e você não vai barganhar com ele, você vai ser autêntico, porque você espera que ele seja autêntico também. E por fim, o quarto princípio: tenha uma pureza posicionada. Eu chamo isso tem a ver com o filtro aqui de Filipenses 4. É tão lindo, nós gostamos tanto desse texto, porque ele vai dizer tudo o que for verdadeiro. Veja que é o primeiro filtro. É o primeiro filtro para todos os outros pensamentos que você vai ter. Então, uma pureza mesmo, uma filtragem posicionada o tempo todo. Eu sou assim. Não sei você como líder. Eu o tempo todo preciso checar. Não só o que eu falo, mas o que eu sinto. Antes da gente viver este tempo, eu nunca pensei na minha vida viver tanto tempo em casa, tanto tempo com coisas novas, e eu fico checando meu coração, eu não vou dar conta, mas eu preciso passar e ter uma pureza no meu pensamento e pensar, isso não é verdadeiro. Deus vai estar comigo, Ele sempre está comigo, e assim o filtro continua. Tudo que for nobre, correto, for puro, for amável, de boa fama, se houver excelência, se for digno de louvor, este tem que ser o meu pensamento. Então eu quero, para você como líder, retomar aqui a nossa fala nesses tempos que temos aqui. A sua verdade adquirida, recebida, talvez lá na sua infância, ela pode te paralisar. Você precisa quebrar algo na sua mente que pode estar te segurando e impedindo de você viver verdade. Talvez na tua infância você aprendeu que verdade dói. Talvez toda vez que você foi verdadeiro, em algum momento, você só conseguiu focar na dor, na vergonha, na situação inconveniente, desagradável, desajustada. Você tem que virar essa moeda, porque do outro lado, sim, daquela sensação de vergonha, tem honra. Porque a verdade te leva à honra, andar de cabeça erguida, andar sorrindo para as pessoas, não ter que esconder nada, é o outro lado da moeda. Então as verdades que você recebeu, as adquiridas, às vezes te impedem de ver o outro lado da verdade. O diabo, ele é o pai da mentira. Na verdade, quando pensamos em armas, o diabo só tem duas: o medo e a mentira. Então, ele sempre mente. Ele vai mentir a respeito do teu passado, do teu presente, do teu futuro. Então, vigie. E 4 princípios que eu deixei aqui para você, retomando. Seja excelente no seu chamado, disciplinado, organizado. Impeça que a ansiedade te leve a mentir. Segundo, tenha uma intimidade sobrenatural. Esteja com o verdadeiro, porque quando uma fagulha de mentira aparecer, porque você está tão íntimo do verdadeiro, você vai saber discernir, você vai ter clareza e ouvir o Espírito Santo de Deus. Terceiro, seja corajoso, autêntico. Temos aqui na nossa igreja 30 semanas. Ele nos ajuda quanto à autenticidade. Seja você. Você é a sua melhor versão. Seja corajoso para ser você. Diga do que você pode, do que você não pode. E a verdade então vai te abraçar e te proteger. E por último, tenha uma pureza posicionada. Os filtros na sua mente. Toda mentira agida, feita, começa na sua mente.
E se você conseguir posicionar e filtrar, o seu pensamento será puro. Assim, você será um líder vitorioso neste mundo de mentira. E assim como as garças que conseguem viver em lugares tão poluídos e não se contaminar, assim será a tua vida. Deus te abençoe grandemente. Uau, muito obrigado, pastora Vivian, pode sentar. Se você agora no chat tem perguntas sobre o que a primeira moderadora do nosso Inspire Day Online desta manhã, você pode aí no nosso canal do YouTube mandar a sua pergunta no chat ou também nas redes sociais da Rede Inspire. É muito importante esse tema, pastora Vivian, que você acabou de abordar, também pelo momento que vivemos com relação à pandemia e crises, com relação à rede social. Você colocou aqui verdades absolutas, adquiridas e genuínas. Na realidade do virtual, como que elas podem ser atacadas diretamente na vida do líder e que implicações que isso pode gerar na liderança dele e da sua igreja e ministério? Quando nós pensamos a respeito do expor, porque a rede social é uma exposição, muitas vezes as nossas emoções e o próprio orgulho vai liderar como nós vamos colocar ou uma frase, ou uma figura, ou até a nossa própria vida pessoal. Então, muitas vezes, se a minha emoção, se a minha razão, se o meu pensamento a respeito de quem eu sou, não for algo que seja realmente autêntico, sólido, temperado, né? E com um impacto do Espírito Santo na minha vida, eu vou me comprometer e eu vou tendenciosamente escrever algo que não seja a verdade. Então, é interessante depois que você postar algo, depois que você ou trazer, ou retweetar, ou então repostar algo, fazer uma avaliação daquilo. O que eu quis dizer com aquilo? O que eu quis passar com aquilo? Por quê? Porque é nessa hora que os filtros, eles vão acontecer na nossa vida. Nós vamos então olhar, ter a impressão de que, bom, não é bem isso que eu queria passar. Eu não estou tão bem assim do jeito que eu gostaria de estar. Fora que todas as notícias e o que recebemos também impactam a nossa vida. Então nós precisamos ter muito bem solidificado as nossas emoções, saber quem somos, para que as redes sociais não venham trazer uma contaminação ou distorção da verdade que cremos. Pastora Vivian, qual a ligação? A mentira, ela é, como você bem expôs, uma estratégia do pai da mentira, que é o diabo. A pessoa que ela toma aquela mentira para si, tem o ingênuo e tem o manipulador. Ainda mais em tempos de fake news. Como é que age a cabeça daquela pessoa manipuladora de uma mentira para conseguir adeptos como se fosse uma verdade? Fala um pouquinho sobre a questão doentia da manipulação em cima da mentira e como que a gente tem que ficar antenado para discernir isso. Como age o manipulador da verdade para a mentira? Quando nós pensamos na manipulação, ela é um estratagema do inferno mesmo, porque o diabo faz isso o tempo todo. A manipulação é uma feitiçaria, vamos pensar assim, é bem difícil pensar, mas eu queria que você olhasse. Você leva pessoas a fazerem coisas para o seu próprio bem, não para o da pessoa. Então você começa a trazer ou um elogio, ou você começa a dizer algo que não é verdadeiro. Então você vai minando essa pessoa de mentiras. E essa pessoa, ela se volta para você para fazer algo egoísta para o seu próprio mal, na verdade, que as pessoas não conseguem perceber. Então, para você entender e ter esse discernimento, se você está manipulando ou sendo manipulado,
mais uma vez eu volto no entendimento de quem realmente você é. Então você não precisa de uma pessoa te dizendo quem você é, ou uma pessoa te elogiando, ou uma pessoa trazendo algo para você que você já não tenha. Então o estar satisfeito, o estar completo, o estar pleno, vai impedir que pessoas venham a te manipular, fora a questão do discernimento de espíritos. Porque, rapidinho, quando você olha uma pessoa muito manipulativa, uma pessoa que está com uma outra intenção que não seja a verdade, o Espírito Santo, ele consegue trazer isso para você. Uau! Você está acompanhando aqui a primeira palestra de mentoria do Inspire Day Online, da Rede Inspire, em parceria com a Igreja da Cidade. Estamos falando sobre um tema tão importante, líderes verdadeiros em tempos de mentira. E a primeira palestrante é a pastora Vivian, que já fez a sua plenária, e agora estamos no momento de interação de perguntas. Pastora Vivian, depois de colocar essas três verdades fundamentais, na parte do desenvolvimento da sua palavra, você falou sobre, então, para liderar em cima dessas verdades, a questão do chamado, do sobrenatural, da coragem, e por último você colocou da posição, um líder bem posicionado. E as mentiras, elas vão tentar atacar justamente isso. E aí, pegando duas perguntas aqui, dos que nos acompanham agora pelo nosso canal do YouTube. Como está bem posicionado, sem se vender, ao mesmo tempo sem ser grosseiro, porque há muito hater hoje pela internet, e às vezes quando você combate uma fake news ou uma mentira, parece que você está brigando com a pessoa. Não, quem está errado é ela. E você só está se posicionando pela verdade. Mas aí ela toma isso às vezes como uma ofensa, porque você não está entrando na mentira dela. Então a pergunta é, como podemos proteger, filtrar a nossa mente para essas mentiras? E outro, como combater, sem se tornar uma pessoa ativista, estas mentiras, para que essas mentiras não se voltem contra a própria igreja. Então, pensando na questão de como deixar a sua mente sempre apta a dizer a verdade, eu gosto de pensar que a palavra de Deus se intitula como água, que lava. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar, como lemos em Filipenses, sempre cativa no seu pensamento. Ela norteia o início, o meio e o fim do seu pensamento. Porque às vezes a gente pode começar pensando direito, e lá no meio do caminho a gente dá uma descambada. E aí no fim a gente traz uma contaminação que vai gerar uma fala e depois um posicionamento. Então, para manter a minha mente sã, a palavra de Deus, ouvir verdades, estar com pessoas verdadeiras, eu amo estar com pessoas verdadeiras. É aquela história de pessoas que falam sobre um erro seu, às vezes a gente não gosta muito, mas isso vai fortalecendo. Em relação ao segundo, como eu me posiciono, quando o pastor estava falando, eu pensei com inteligência. Eu amo respostas inteligentes. É a luva de pelica, né? Você dá aquela batida. Essa semana mesmo as meninas em casa estavam conversando. Nossa, a pessoa sobre uma youtuber que se divorciou. E aí alguém da igreja respondeu assim: eu odeio quando romanciam o divórcio. Eu achei aquilo uma inteligência tão sábia. Então, você vai responder, a gente não pode ficar quieto. Aqui a gente aprende que a gente não pode ficar quieto. Então, com muita inteligência e com aquele refino que os filhos de Deus recebem do próprio Pai para poder responder à altura, porque nós temos a verdade. E quando você convida a gente inteligente para palestrar, dá nisso, não é? Olha que maravilha. E essas duas colocações eu pego como absolutas, verdades absolutas para as nossas vidas. E você, pastor e líder, pega também. Ame andar com pessoas inteligentes. E você vai receber disso também. E ame pessoas verdadeiras, porque isso você vai receber também.
verdade e inteligência em tempos de tanta insanidade e tanta mentira. Eu também vi esse Twitter dessa discussão e essa contribuição de uma jovem aqui na igreja, e fiquei feliz porque ela é uma jovem ainda solteira e já tem esse posicionamento. Então, nos posicionamos contra a mentira de forma inteligente e de forma verdadeira. Porque em tempos de crise, se formos pela mentira, o que está ruim vai ficar pior.